A Grande Meretriz, capítulo 2. Quem conhece um pouquinho da história mundial sabe que a Igreja de Roma tem um passado gravado com letras de sangue. Ela derramou tanto sangue dos discípulos do Senhor Jesus e com tamanha crueldade satânica que os feitos dos Neros são café pequeno em comparação com os dela. Foi na base do derramamento de sangue na Inquisição que ela parou o desenvolvimento da reforma de Martinho Lutero na Itália, França, Espanha, Portugal, Irlanda, Áustria e tantos outros países. Ela tem sido a herdeira da Grande Babilônia, tanto com respeito aos mistérios pagãos transformados em ritos cristãos, como também com respeito à perseguição do povo de Deus. Quando o anjo revela a João o sentido misterioso da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher, foi-lhe dito: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Apocalipse capítulo 17, versículos dos 7 ao 9. Ora, é sabido que a Igreja Católica está em Roma e que essa cidade se encontra assentada sobre 7 montes, onde se conclui que a Igreja Católica Romana também está assentada sobre 7 montes, identificando-a assim como a mulher ou a Babilônia. É curioso mencionar que as moedas cunhadas do tempo de Vespasiano retrataram Roma como uma mulher assentada sobre 7 colinas. Quando nos referimos à Igreja Católica, não estamos incluindo os seus fiéis enganados, porque esses, na sua grande maioria, incluindo muitos padres, fazem parte de um sistema romano e desconhecem a grande diferença que há dentre a doutrina que praticam e aquela ensinada na Bíblia Sagrada. Portanto, para esses católicos sinceros, vale repetir o conselho do apóstolo João: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. De fato, a Igreja Católica tem perdido cada vez mais em substância religiosa, mas por outro lado ganha em força política e expansão. Pois qual a instituição religiosa que tanto tem aproveitado a política oportunista e se adapta a qualquer forma de governo? Roma tem se considerado a única igreja e o seu chefe, o Papa, tem se considerado infalível, contrariando claramente a palavra de Deus que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 10. A Igreja Católica exige obediência cega de todos os seus fiéis, quer em assuntos espirituais, quer em assuntos políticos financeiros. Reis, ditadores e presidentes são obrigados a se submeterem aos seus caprichos. Quantas vezes a mídia tem focalizado estadistas de todo o mundo beijarem a mão do Papa? Segundo o doutor Alberto Rivera, ex-padre jesuíta, quando o Papa beija o chão de um país ao descer do seu avião, significa que reivindica a posse daquela terra. Dr. Rivera também afirmava que todos os obeliscos, monumentos católicos, construídos nas maiores cidades do mundo no Antigo Testamento são chamados de poste-ídolo e representam o órgão masculino. Determinam que a direção daquele país está nas mãos do Papa. A Igreja Romana nunca desistiu de ter o mundo inteiro a seus pés. Não é por acaso que o Papa viaja por todo o mundo e, de acordo com as profecias bíblicas, Roma avançará para um futuro imperial. Não é à toa que a unificação política, militar e religiosa já esteja acontecendo na Europa. Realmente, Roma em si é fraca,
pois ela é uma mulher, mas ela será carregada por uma potência mundial, a besta que emerge do mar. Roma será sustentada pelo poder do anticristo, daí o seu poder ser maior do que o do maior trono real do mundo. Isso não é conseguido pelo poder das armas, mas pelo vinho da sua prostituição, corrupção, mentira, superstição, política falsa, moralidade corrupta, engano e toda a sorte de ilusão, usando sempre métodos como penetração, infiltração e exterminação. Abraham Lincoln declarou que jamais a guerra do norte contra o sul nos EU teria lugar se não fosse o trabalho dos jesuítas. E a história registra que o seu assassinato foi planejado e executado pelos jesuítas. E, além do trabalho dos jesuítas dominicanos, franciscanos e outras organizações católicas, existe a mais jovem delas, a Opus Dei. Essa é a mais recente organização católica que reúne os principais políticos, os mais bem-sucedidos homens de negócios, os mais inteligentes profissionais de todas as áreas, enfim, toda a nata da sociedade, objetivando o trabalho para o domínio mundial da Igreja Católica. Cremos que nem todos os reis ou governantes queiram se sujeitar aos caprichos dela. Entretanto, como controla mega empresas multinacionais, em especial de comunicação, ela pode usar esse trunfo para forçá-los a cederem às suas imposições. O apóstolo João continua seu discurso em Apocalipse capítulo 17, versículos 17 ao 18, quando diz: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que visse são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Diante da perplexidade e surpresa expressas pelo apóstolo do amor, o anjo lhe disse: Por que te admiraste? Apocalipse capítulo 17, versículo 7. Já discorremos sobre a reação de João diante daquela visão. Ele não podia entender como a igreja tão fervorosa pôde se transformar numa instituição
embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Então o anjo explica o sentido daquilo que ele vê. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Isso é o que nós falamos anteriormente. O império mundial da Igreja Romana sobre a liderança do Anticristo, o adversário do Senhor Jesus Cristo. E a essência desse último império mundial está relacionada com o que está escrito na fronte da mulher. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A origem da Babilônia, ou seja, de Babel, encontra-se registrada na Bíblia pela primeira vez após o dilúvio. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel. Gênesis capítulo 10, versículos do 8 ao 10. Nimrod era neto de Cão, o filho que Noé havia amaldiçoado. Através dele, Satanás desenvolveu um sistema pelo qual os seres humanos seriam capazes de matar e até morrer. Esse sistema se chama religião. Daí ele inspirou Nimrod a construir a cidade de Babel e nela uma torre cujo topo chegasse até os céus, a fim de atrair as pessoas para o local. O objetivo principal de Nimrod era estabelecer ali um reinado no qual ele dominaria sobre todos os seres humanos. E aí está a razão porque ele não queria que a humanidade fosse espalhada por toda a terra. Ora, isso veio contrariar frontalmente a palavra de Deus, que já havia determinado para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O significado da palavra Babel no hebraico é confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o dispersou por toda a superfície dela. Gênesis capítulo 11, versículo 9. Além desse, há também outro significado para Babel: porta dos deuses, ou seja, idolatria no lugar de culto ao único e verdadeiro Deus. O Targum de Jerusalém é uma versão muito antiga do texto hebraico para a língua aramaica e era utilizado especialmente pelos antigos rabinos nas sinagogas. Mas é interessante ver como ele traduz o texto sagrado de Gênesis, capítulo 10, versículo de 8 ao 9. Nimrod foi o mais poderoso rebelde contra o Senhor que jamais existiu no mundo. Nessa versão, explica-se que Nimrod era poderoso em pecar diante da face de Deus e caçava homens, instigando-os a abandonarem um conselho de Sem, o temente filho de Noé, para segui-lo. Como se sabe, os descendentes de Sem, os semitas, são, entre outros, os judeus. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.